pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Made in Heaven Studio. Eu sou a Nayara e no vídeo de hoje eu vou dar ótimas dicas de como você dá acabamento em peças com sting. Para quem aí ainda é sortudo e não passou pela infelicidade de saber o que é um sting, é quando as peças ficam com essas teinhas entre uma e outra. Isso geralmente acontece quando você coloca várias peças para imprimir de uma vez só, ou quando o filamento não tá muito legal, mas eu vou ensinar uma maneira facinho da gente resolver isso. Então eu vou fazer com vocês esse suporte de controle do Kratos. Eu vou também mostrar um pouco da minha pintura, mas eu já vou avisando que o vídeo não é sobre isso, então não espere um tutorial de pintura, porque hoje o tutorial vai ser de acabamento. Então vamos lá? Como sempre, eu começo pelo resultado final. Nessa pintura, eu usei um pouquinho das minhas tintas novas da Wilson & Nilston. Elas são importadas, são maravilhosas. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre elas. Mas sem enrolação, vamos pro acabamento. Aqui tá minhas peças. Como sempre, nosso velho companheiro de guerra, eu vou usar o alicatinho que vem com a impressora para tirar os suportes. E eu vou usar uma faquinha bem afiada para dar uma raspada nesses stings. A coisa importante que vocês têm que ter em mente é que a retirada de suportes não é para ser um trabalho difícil, nem para deixar a peça muito marcada. Então, os suportes maiores, eu consigo tirar eles facilmente com a mão. Então, se você está passando perrengue nessa parte do acabamento, eu recomendo você dar uma olhadinha nas suas configurações de impressão ou até de dar uma verificada no material que você está usando. Após a retirada dos suportes, eu vou pegar a minha faquinha e vou raspar os stings. Eu poderia muito bem estar fazendo isso com a lixa, mas eu admito que acho bem mais fácil dar uma pré-raspada com a faca, tirar todas as marcas mais grosseiras que estão na peça, para depois passar a lixa, porque eu acho que a lixa ela é muito mais lenta na retirada desses stings, e o sting ele é um erro muito pontual, ele vai acontecer só em uma partezinha da sua peça. Ele não é uma linha de impressão, por exemplo, essa peça não tá com muitas linhas. Então, dependendo da região que eu fosse lixar, eu estaria prejudicando também um pouco dos detalhes da impressão. Então, eu acredito que vale a pena usar uma gilete ou um estilete para fazer essa parte do acabamento. E é claro, você pode usar seu alicate para alcançar aquelas regiões mais difíceis, que você não conseguiria alcançar muito bem com o estilete ou com a lixa. Esse processo todo que eu mostrei para vocês, eu costumo chamar ele de pré-acabamento. Para eu realmente dar o acabamento da minha peça, e agora sim eu vou usar as lixas, eu passo uma camada bem fininha de primer. Geralmente nessa etapa eu uso primer spray mesmo, porque ele é mais rápido de secar e ele é um pouquinho mais prático. Porque essa camada de primer vai fazer com que eu consiga ver muito bem os defeitos dessa peça. Aqui depois que secou o primer, para vocês darem uma olhadinha, dá para ver muito melhor os erros e defeitos dessa peça. Agora eu vou saber melhor aonde lixar e aonde eu tenho que fazer correções com a massa. Então agora, usando as lixas d'água 180 e 400, inclusive usando também a água, viu? Porque ela facilita bastante na hora de lixar. Eu vou dar uma lixada geral em todas essas peças para tirar aqui o resto dos stings e um pouquinho das linhas de impressão. Lembrando que isso é um suporte de controle, então eu não vou ser lá muito criteriosa com o acabamento. Vou fazer um acabamento legal, mas é claro, se eu estivesse fazendo um figure, o acabamento teria que ser muito mais delicado do que esse que eu tô fazendo aqui. Pode parecer até algo meio bobo, mas quem tá começando ainda tem dúvidas. A gente costuma usar cola do tipo Super Bonder para colar a PLA, viu, gente? São essas colinhas aqui, você consegue encontrar elas em supermercado, em casa de construção. E eu recomendo comprar esses potinhos maiores, porque não vamos correr o risco da nossa peça chegar descolada, né? Vamos caprichar na cola. Para colar nossas peças realmente não tem muito segredo, basta aplicar uma quantidade adequada de cola e segurar por alguns instantes. É interessante que as partes que você esteja colando estejam encostando bem uma na outra, estejam bem aderentes, porque isso vai garantir que sua cola funcione melhor. No mais, é só ter um pouquinho de paciência e esperar a cola secar bem. Eu acho muito importante a gente lembrar
que você não vai conseguir ter um resultado de pintura muito legal se o seu acabamento estiver mal feito. Eu acredito que o acabamento é a parte mais desafiadora da impressão 3D e também é uma das partes mais importantes. Por isso que eu tô reforçando ele aqui no canal, e eu acho que também quem tá começando tem muita dúvida nessa parte de que materiais pode usar, do que pode fazer. O jeito é você ser criativo e tentar deixar a sua peça mais bonita possível. Tenta deixá-la menos parecida com uma impressão 3D e mais com o produto final que você tá querendo fazer. E depois de tudo colado e já pré-lixado, agora eu vou fechar esses gaps, esses buraquinhos aqui que ficou entre uma parte e outra que eu colei. Para isso eu vou usar o bom e velho Durepox. Eu vou misturar bem o Durepox, fazer algumas cobrinhas com ele e ir preenchendo esses buraquinhos com o auxílio de um pincel e um pouquinho de água. O Durepox ou a massa para pequenas correções também pode ser usado nessas regiões que ficam com linhas muito marcadas, como no topo das suas impressões. Como eu não tenho a massa aqui, eu vou usar o Durepox mesmo. Eu vou tentar deixar ele bem fininho e eu vou passar aqui em cima dessas linhas para poder dar uma escondida nelas e ficar um pouco mais lisinha essa careca do Cleitinho, né? Com o nosso acabamento grosso terminado, agora a gente vai pro primer. Aqui eu vou usar o primer da cor Fix preto. Eu adoro esses primers coloridos, gente. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição, onde você consegue comprar esse primer com um ótimo preço. Ele facilita muito na hora de você pintar cores metálicas. E como o Kratos ele é cinza, né? Ele é um tom meio cinza, eu acredito que pintar o fundo preto vai me poupar bastante trabalho. Vocês tenham gostado. Eu nunca pedi até agora, mas eu vou pedir, então deixa o seu like, deixa um comentário aí, dá uma forcinha aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve que eu quero postar conteúdo toda semana pra vocês sobre impressão 3D, sobre acabamento e sobre pintura. Já que o nosso tutorial terminou, agora pode ficar aí com a minha pintura do Kratos e eu falando alguma abobrinha pra vocês. Até a próxima. Tchau! E aqui tá meu Cleitinho bom de guerra, com esse acabamento aqui que, convenhamos, tá meia boca, mas depois da pintura eu prometo que vai ficar legal. Eu vou usar as minhas tintas novíssimas da Wilson Newton. Uma coisa que eu amei de paixão sobre essas tintas é que elas têm a descrição atrás da opacidade, da cobertura delas. Atrás da tinta tem uma marcaçãozinha. E se ela tiver toda preenchidinha, quer dizer que a tinta é opaca. Se ela tiver com risquinho no meio, quer dizer que ela é translúcida e tal. Isso é muito legal, porque ajuda muito a gente na hora de pintar a saber qual tinta usar. Porque quando as pessoas me perguntam assim, como que eu diluo a minha tinta? Quanto que eu coloco de água e etc. Cara, sem saber a opacidade da sua tinta, não tem como saber como diluir. Porque algumas tintas você vai colocar um pouquinho de água e ela vai ficar muito, muito transparente. E algumas tintas você vai poder diluir bastante e ela ainda vai continuar cobrindo a sua peça. Então, é muito bacana que algumas dessas tintas importadas vêm com essa informação. A nossa velha e boa Acrylex não vem com nada disso. Agora eu vou pintar aqui o cinza da pele dele. Como esse modelo é do jogo mais clássico, a pele dele é bem cinza. Então, como é um suporte de controle também, eu vou me dar o luxo de fazer uma pintura bem cartoonizada. Uma coisa que eu adoraria comentar é, meu Deus, que cobertura sensacional dessa tinta. Eu adorei, ela cobre demais. Eu tô diluindo bastante ela aqui e mesmo assim ela ainda cobre muito bem o preto. Eu gostei demais da qualidade dessa tinta. Eu testei algumas outras cores também e as cores que são translúcidas são bem translúcidas mesmo. Mas as cores que tá descrita que são opacas, que tem uma cobertura legal, elas realmente têm uma cobertura ótima. Agora, usando um dos meus tons de vermelho favorito, que é o Terra Queimada, eu vou fazer aí as marquinhas vermelhas do Kratos. Eu não tenho certeza do que eu tô falando,
Mas, se eu não me engano, a história do Kratos é que ele, num momento de fúria, matou sua esposa e a sua família. E aí ele foi punido por Ares, o deus da guerra, e aí as cinzas da esposa dele grudou, da família dele, né? Grudou na pele dele, por isso que a pele dele ficou dessa forma. É um personagem bem legal, com um significado bem legal. E continuando falando da pintura, vamos de acrylex mesmo para pintar as partes douradas da roupa dele. E pro vídeo de hoje, eu acho que vai ser só isso, galera. Eu não vou mostrar pra vocês como que eu pintei esses olhos, porque não tem só um, mas 2 vídeos aqui no canal de como eu pinto os olhos dos meus personagens. Mas deu pra ter uma ideia legal de como dar um acabamento legal. Ainda comentei um pouquinho aí das minhas tintas da Winsor. Eu não vou saber falar esse nome. É isso aí. Quem ficou até o final do vídeo, eu agradeço muito pela força. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.